Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje nós vamos conversar sobre o livro das semelhanças da Ana Martins Marques. A Ana Martins Marques é uma poeta mineira e esse livro é um livro dela que foi lançado em 2015. A Ana já ganhou vários prêmios, ela é uma poeta bastante premiada, ganhou o prêmio Telecom Portugal, Oceanos, prêmio da Biblioteca Nacional. E eu já tinha lido alguns poemas dela em revistas como a Piauí, em sites, em coletâneas de vários autores. Eu tenho uma coletânea aqui de vários autores que tem muitos poemas dela. E esse final de semana eu tava assim bem gripadona de cama, assim, meio me recuperando. E resolvi comprar um livro dela no Kindle. Eu falei, vou comprar um livro de poesia para ler no Kindle e comprei o livro das semelhanças. Fiquei um pouco triste porque eu amei o livro e esse é daqueles livros que eu acho que eu queria ter o físico, escrever, fazer várias anotações. Mas acabou então sendo esse aqui mesmo. Depois eu resolvo comprar. Então aqui a capinha. E eu fiquei muito impressionada com esse livro porque ele é um livro muito consistente. Assim, ele não é só um livro de poemas bons. Ele é um livro que tem todo um projeto por trás, sabe? Um projeto muito consistente, com reflexões muito interessantes. O livro chama o livro das semelhanças e a gente vai perceber que a Ana vai refletir muito sobre a representação da realidade, né? Então ela vai refletir sobre o processo de mimesis mesmo. E ela faz isso de maneiras interessantes no livro. Ela divide o livro em 4 partes e ela começa o livro falando do livro. Então são vários poemas sobre capa, nome de autor, título, dedicatória. E são poemas muito bonitos, porém que tem essa coisa interessante de explorar o livro enquanto um objeto, e objeto de múltiplas possibilidades, mas também de explorar os campos semânticos em torno desse elemento livro, que é um tipo de coisa que representa a realidade. A segunda parte do livro é cartografias, então ela vai explorar talvez um pouco mais essa coisa dos mapas, também como um tipo de representação da realidade, e também explorando a multiplicidade semântica em torno do nome dos elementos que constituem cada parte de cada coisa, como ela fez no livro, ela vai fazer como no mapa também. Depois eu vou pegar uns poemas aqui para ler. Então, pra gente começar com o do livro, eu vou ler alguns dos poemas para vocês verem. Capa: um biombo entre o mundo e o livro. Título: suspenso sobre o livro como um lustre num teatro. Essa parte é cheia de metalinguagem, ela vai falando, por exemplo, no primeiro poema, como é escrever um primeiro poema, no segundo, como é escrever um segundo. E num poema aqui chamado Acidente, eu destaquei um pedacinho, um poema um pouquinho maior, onde ela vai falar um pouco desse processo metalinguístico, né, de falar do próprio fazer poético. Então ela diz assim: escrevi esse poema no segundo domingo em que você de novo não telefonou. Ao redor do poema, como em volta de um acidente. Juntou-se muita gente para ver o que era. Daí eu gosto muito de uma série de poemas onde ela faz uma espécie de dobra dos campos semânticos. E ela começa a falar dos espaços virtuais do poema, do livro ou dos mapas, como espaços físicos de possibilidades de fato fazer alguma coisa. Eu acho que ela faz isso muito bem. E então eu quero ler um pedacinho de alguns poemas. O primeiro que eu vou ler é O Encontro, onde ela diz assim: combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linha 12 e 13, ali onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar num mapa, depois da terceira dobra, entre as manchas de umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Então eu gosto muito dessa aproximação semântica que ela faz do poema, do texto, como espaço de possibilidade, mas também de pegar as experiências da vida real, entre aspas, concreta, e
misturar com essas possibilidades da significação no texto, né? De marcar um encontro com uma pessoa numa página, numa dobra, num circuladinho, né? Porque você tem, por exemplo, o mapa e suas linguagens como referência quando você marca uma cidade onde você quer ir e combina com a pessoa, a gente vai se encontrar aqui, ou a gente vai viajar e a gente vai nesse lugar. E em vez de você dizer que vai se encontrar com a pessoa no lugar, você dizer que vai se encontrar com a pessoa ali naquela dobra do mapa, naquele lugar. Enfim, eu acho que ela construiu imagens muito interessantes a partir dessas possibilidades de significação semânticas, né? E eu gostei muito. Tem um outro poema que é de uma perspicácia incrível que ela faz, porque ela tá falando dos nossos códigos, das nossas linguagens. Então ela vai... Deixa eu ver se o poema aqui é muito grande. Não, é um pouco, mas eu vou ler assim mesmo. E porque ele é um poema onde ela vai falar sobre o nosso processo de decodificação das coisas, né? E aqui ela faz uma aproximação muito interessante entre linguagens, entre códigos assim, lembrando de uma questão histórica que de fato aconteceu, né? A gente tem uma história com a palavra escrita que mudou muito ao longo do tempo. Durante muito tempo a gente não teve separação entre as palavras eram escritas todas juntas, né? E você tinha que ler em voz alta para saber, para entender o texto. A gente não separava as palavras como hoje. E é muito interessante essa coisa que ela faz das convenções do legível, né? E eu achei sensacional esse poema que chama Papel de Seda. Então ela vai dizer assim: houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Receavam talvez que as palavras pudessem ser tomadas pelos desenhos que eram. Porque as palavras não deixam de ter, né, um formatinho desenhado. Receavam talvez que os desenhos pudessem ser entendidos como as palavras que eram. Receavam a comunhão universal dos traços. Receavam que as palavras e as imagens não fossem vistas como rivais, que são, mas como iguais, que são. Receavam o atrito entre o texto e a ilustração. Receavam que lêssemos tudo, os sulcos no papel e as pregas das saias das mocinhas retratadas, as linhas da paisagem e o contorno das casas. Eu receava rasgar o papel de seda, erótico como roupa íntima. Me digam se esse poema não é maravilhoso. Maravilhoso nas imagens, maravilhoso nas sacadas. E porque a gente faz leitura realmente de muitas outras coisas além do texto, né? Se eu não estou enganada, ler vem do latim, que significa, eu acho que colher. Eu acho que tem essa significação com colheita. E a gente cata sentido de muitas coisas, né? A gente lê situações, a gente lê linguagem corporal. Eu acho muito interessante o modo como ela aqui mistura as possibilidades do legível e essa ideia de que em algum momento a gente confundiria o que era para ser lido e o que não era. Eu achei muito sensacional. Em Boa Ideia para o Poema, ela vai pensar, ela faz novamente um poema aí, um metapoema, né? Um poema que pensa o próprio fazer poético. E ela vai pensar nas influências, né? Uma reflexão aí bem borgiana sobre até que ponto é plágio quando a gente, não sei, usa as mil coisas que a gente leu e às vezes nem percebe, né? Então ela diz assim: anotei uma frase num caderno e encontrei algum tempo depois. Pareceu-me uma boa ideia para um poema. Escrevi-o rapidamente, o que é raro, logo depois me ocorreu que a frase anotada no caderno parecia uma citação. Pensei me lembrar que a copiara de um poema. Pensei me lembrar que lera o poema numa revista. Procurei em todas as revistas, são muitas, não encontrei. Pensei, se eu não tivesse me lembrado de que a frase não era minha, ela seria minha? Pensei, se eu me lembrasse onde li todas as frases que escrevi, alguma seria minha? Pensei, é um plágio se ninguém nota? Pensei, devo livrar-me do poema? Pensei, é um poema tão bom assim? Pensei, palavras tocam a pele, tanto roubei por amor, em quantos e quantos livros já li histórias sobre nós dois. Pensei, nem era um poema tão bom assim.
Bom, como vocês podem ver, os poemas da Ana, eles têm uma linguagem muito simples, né? Eles, do ponto de vista do texto, das palavras, é muito simples, é bastante direto. Ela, às vezes, usa um pouquinho de frequência, vamos dizer assim, repetição de forma ou rima, muito pouco. Na maioria das vezes os poemas são assim, verso livre, verso branco, né? Sem métrica, sem forma fixa, sem rima. Mas tem bastante liberdade, às vezes ela se permite sim usar um pouquinho de explorar uma forma um pouquinho mais tradicional. Mas um poema cuja complexidade está na discussão mesmo, está na reflexão que ele faz, né? Apesar de uma simplicidade formal, mas com possibilidades de leitura muito ricas. Em cartografias, então, como eu disse, ela vai explorar bastante essa questão semântica dos lugares no mapa, né? E um pouco como ela faz com o poema também, nessa questão da representação e explorando esses campos semânticos do que é um lugar no mapa e do que é um lugar fora do mapa e aproximando essas coisas. E tem poemas ótimos, assim. Eu sei que eu tô lendo vários poemas aqui, mas, gente, eu adoro poesia e esse livro é muito bom. Então, no determinado poema, ela diz assim: quando enfim fechássemos o mapa, o mundo se dobraria sobre si mesmo. E o meio-dia, recostado sobre a meia-noite, iluminaria os lugares mais secretos. Essas imagens que ela faz são lindas demais. Num outro, ela diz assim: rasguei um pedaço do mapa de modo que o Grand Canyon continua na minha mesa de trabalho onde o mapa repousa. Desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente num abismo. Né? Essas imagens são sensacionais. Então ela tem essas primeiras 2 sessões aí onde ela vai refletir sobre o fazer poético, sobre as possibilidades significativas, sobre o livro e o mapa como lugares de possibilidades e essa aproximação dos campos semânticos, né, do que seria na vida real, do que é no mapa e no livro, e construindo essas imagens muito bonitas. E aí a gente vê que ela está pensando sobre esses modos de representação e de ressignificação dos sentidos, nas múltiplas possibilidades de significação. E aí ela tem essa terceira sessão que chama Visitas ao Lugar Comum, que me parecem um pouco ter a ver com a experiência, né? Porque, mal ou bem, quando a gente... E aí, pensando especificamente no livro, o que é representado no livro é escolhido, é selecionado a partir do que a gente vive na experiência. Então, essa sessão é uma sessão pequena, numerada, com uns poeminhas pequenos, onde ela me parece refletir sobre as possibilidades de como experimentar as coisas e do que selecionar desse processo da experiência para, enfim, aproveitar num poema, num livro. Né? E que também são poeminhas pequenos, mas também muito bons. O primeiro deles é assim: quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. No pedaço número 13, ela fala assim: esperar junto àqueles que caíram em si, que caíram na risada, que caíram no ridículo, que caíram do cavalo, que caíram das nuvens, que a noite caia. E aí explora aí as várias possibilidades dessa ideia de cair, né? A próxima sessão, então, é o livro das semelhanças. Essa parte me pareceu a parte de poema. Não vou dizer de poemas propriamente dito, porque os anteriores são poemas também. Mas já me parecem... É como se ela fizesse um exercício, né? O refletir sobre o livro, o seu significado, suas possibilidades. O mapa, seus significados, suas possibilidades. Essa questão de como ver a experiência e de como aproveitar as coisas e selecionar as coisas da experiência para, enfim, fazer os poemas com essas coisas da experiência. E aí me parece que então, essa última sessão, que é o livro das semelhanças, onde, então, a gente vai ter uma quantidade enorme, acho que é a parte maior do livro, onde tem mais poemas. Poemas sobre temas variados, como a memória, o lugar onde se mora, relacionamento amoroso... de fato, aí, poemas sobre coisas da vida mesmo. A representação das coisas da experiência. Bom, nessa sessão, num poema chamado Faca, ela fala assim: como chamar faca tanto aquela enfiada na fruta, quanto aquela enfiada no peito?
Como chamar fruta tanto o sol polpudo da laranja quanto a lua doce da lixia? Como chamar peito tanto o peso oco do meu coração quanto o peso oco do seu coração? E é interessante porque ela traz novamente aí para um poema sobre questões de experiência, e aí aqui um poema sobre assombro, diante do fato de que no processo de representação da realidade mais corriqueira, que são as palavras, a gente agrupa coisas únicas e singulares em grupos que não, pra gente, muitas vezes a gente sente que não dá conta desse grupo, né? Então ela começa a perceber como é muito diferente a faca que enfia na fruta e a faca que enfia no peito. Como é muito diferente a laranja da lixia. No entanto, as duas são frutas, né? Então ela traz esse assombro dos nossos processos de categorização e organização da realidade que não dão conta dessas singularidades, né? Então eu gostei bastante do modo que como ela constrói com belas imagens, né? O sol da laranja, a lua da lixia, né? Eu achei muito bonito. Bom, e para terminar, eu vou ler um poema que ela compõe a partir de citações, né? O poema se chama O que se disse do amor e o poema é composto daquilo que ela aprendeu lendo textos que falam de amor. Então o poema é: o que já se disse do amor? Prisão antiga, fábula somente, cogitação imoderada, contentamento e descontente, viva a morte, deleitoso mal, o tirano, beijo tácito e sede infinita, palavra inventada para rimar com dor, coisa aprendida nos poemas de amor. Então ela constrói um poema a partir de fragmentos de outros textos, de outros poemas, para dizer o que já se disse de amor. Enfim, eu achei o livro muito inteligente. Ele não é assim, vamos dizer, só uma coleção de bons poemas. Ele tem todo esse projeto, então, aí de abarcar as possibilidades de representação e de refletir sobre elas e de brincar com elas também, de uma certa forma, de transgredir um pouco esses campos semânticos e fazê-los se tocarem nessas dobras que ela proporciona. Enfim, eu gostei demais, eu amo poesia, eu amo falar de poesia, eu falo pouco de poesia aqui nesse canal, eu acho, né? Então, trouxe esse livro aí maravilhoso pra vocês. A Ana tem outros livros, tá? Anteriores a esse, eu tava vendo aqui, que no finalzinho do livro diz que ela também é autora de A Vida Submarina, um livro de 2009, e da Arte das Armadilhas, de 2011, tá certo? Me digam se vocês já leram Ana Martins Marques, se vocês já leram esse livro maravilhoso, que é o Livro das Semelhanças, e o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!